Glória a Deus. As crianças podem passar para a escolinha, de 2 a 9 anos, sem correr. Oh, minha filha, obrigado, querido. Muito obrigado. Aleluia. Feliz Dia dos Pais aos papais que estão na casa. Tem algum papai que está na casa aí? Se coloca de pé, você que é pai, em nome de Jesus. Aí, ó, quanto papai. Olha aí, a igreja pode dar um aplauso à vida de cada um deles. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Amo a vida de cada um de vocês. Amo a vida do meu pai que está aqui. Amo a tua vida. Amo a tua entrega, teu trabalho. E o quão homem o Senhor foi. E o Senhor era. Não dá para dizer só que foi, né? O Senhor é uma bênção. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Podem se assentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas hoje eu não vou falar específico de pai, mas daquilo que o pai deixou para nós. Amém? Eu tenho que falar um negócio para vocês. Eu tenho um pouco de toque com algumas coisas. E essas cadeiras aqui do meio, elas estão fora do lugar, cara. Eu não sei se alguém tem toque também com algumas coisas. Porque eu estou com uma gastura aqui que vocês não têm noção. Porque essa tomada aqui é o meio do altar. Então essa fileira devia estar no meio, ela está aqui, mas tudo bem. Senhor, me faz esquecer esse negócio. Que não é fácil. Glória a Deus. Gente, hoje eu vou pregar calma, amém? Hoje eu preciso pegar calma, porque eu estou 3 dias com dor de cabeça. Olha, eu não sabia mais o que era ter isso. Pensei que era só ir no banheiro, não era só ir no banheiro. Eu pensei que era garganta, eu acho que não é garganta, amanhã eu vou ter que ver. Mas está tudo certo. Falei em garganta, deu uns 4 tossidas. Glória a Deus. Eu queria que você, por gentileza, abrisse a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. É impressão minha? É toque meu também ou está dando umas piscadas doidas? Hã? Mas não precisa trocar agora. Não vai dar certo? Eu testei durante a semana, deu certo. Tá bom, não tem problema. Amém? Você abriu aí a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Eu quero ler contigo a partir do versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco em particular a um lugar deserto, mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Ou seja, Jesus estava ensinando e vinha gente atrás de gente, as multidões aumentaram e as pessoas estavam com os olhos fixos em Jesus e aos discípulos de Jesus. Muitos milagres aconteceram. O coxo voltou a andar, o surdo voltou a ouvir, o mudo voltou a falar, ou começou a falar, o cego voltou a ver, ou começou a ver pela primeira vez.
E isso encheu os olhos do povo, ok? E as pessoas procuravam Jesus por aquilo que Jesus podia fazer e pelo que os discípulos de Jesus podiam fazer. A Bíblia fala que era uma incontável multidão. E os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, estavam fazendo milagres, prodígios e maravilhas aonde entravam e aonde pisavam. Só que aí a Bíblia fala que Jesus disse assim: vamos para o outro lado descansar. Quando eles subiram no barco para ir descansar do outro lado, o que aconteceu? As pessoas que viram ele saindo do lugar que estava, foram em volta do mar da Galileia, chamando e falando para cada pessoa que Jesus estava indo por uma borda do lago. Quando ele chegou lá, tinha uma grande multidão, em um lugar deserto, um lugar que não tinha casas, não tinha água, não tinha nada. Só tinha um lugar ali para eles estarem. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Diga assim: ovelhas sem pastor. Fala mais uma vez: ovelhas sem pastor. A Bíblia fala que quando Jesus olhou para essa multidão, percebeu que eles não tinham pastoreio. Eu não sou defensor de uma tese que existe hoje em dia em muitas igrejas pentecostais, igrejas americanas, que é a chamada tese da paternidade pastoral. Porque eu acredito que eu tenho 2 filhos apenas. Só que quando eu vou para a Bíblia descredibiliza aquilo que eu acredito. Porque Paulo fala que ele formou filhos na fé. Então, quando nós vamos para o Evangelho, nós vamos perceber que sim, o pastor muitas vezes ele tem uma visão de paternidade para com os seus discípulos, com as suas ovelhas. Jesus, ele chega naquela multidão e ele diz que eram como ovelhas sem pastor. E eu não estou falando para ninguém aqui que eu quero ser pai de ninguém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Já tem 2 crianças para sustentar e está tudo certo. Mas, olhando para a parte espiritual, existe sim, Paulo fala dessa paternidade. Por mais que eu, por muito tempo, lutei contra a Bíblia não tem como lutar. Quando Paulo fala para Timóteo isso. E Jesus percebe essa ausência de um pastor, de um cuidado, de um pai. Só que aí vem um outro ponto que me chama muita atenção nessa passagem, é que a Bíblia diz que logo depois que Jesus teve compaixão, Jesus começou a ensinar. Jesus começou a ensinar. Porque nós precisamos entender uma coisa. O grande diferencial de um pastor e de alguém que quer as pessoas sempre debaixo do seu ninho, ou de um pai que quer formar de fato filhos, e daqueles que somente ficam repreendendo. Existe a diferença muito grande entre um pastor que quer que você rompa, que você cresça, que você avance, que na verdade eu acho que quem me conhece sabe que esse é o meu caso. Tudo que eu quero é que você cresça, né? Então às vezes eu pego até um pouco pesado aqui, porque por mais que eu queira que muitos cresçam, muitos querem permanecer na mesma infantilidade sempre. Mas não é a minha intenção. A minha intenção é que você comece a caminhar por conta própria. Entenda sim que existe uma cobertura espiritual, alguém que pode cuidar da tua vida, liderar a tua vida, mas você precisa assumir uma responsabilidade e uma autorresponsabilidade de quem Cristo tem te formado. Por isso que Jesus, antes mesmo de fazer muitas coisas com os próprios discípulos, Jesus os ensinou, porque ele sabia que ele ia embora.
Ele sabia, tanto é que em João capítulo 14, ele fala muito específico sobre isso. Jesus sabia que precisava deixar um legado para que quando ele não estivesse ali, os filhos espirituais, os discípulos, soubessem para onde ir. Posso ouvir um amém? A tua vida é você ser desatado para amadurecer. É você desatado para você, que é hoje um filho, se tornar um pai. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus agora? Porque quando você não quer desvincular essa questão de ficar o tempo inteiro na dependência, e eu não estou falando na dependência de Deus, glória a Deus, até porque nós precisamos depender do Senhor, mas na maioria das vezes Ele exige que nós possamos amadurecer como filhos. Nós vamos ver essa postura de Deus com os discípulos também, mas que a gente possa entender esse ponto, que Deus está querendo nos levar para novos níveis. E novos níveis exigem novas responsabilidades. Sabe, o novo nível de filiação exige um novo nível de identidade formada no Senhor. E quando eu vejo Jesus tendo compaixão, a primeira coisa que ele faz daquele povo é o quê? Ensinar. Porque Jesus sabia que com o ensinamento aquele povo poderia continuar caminhando. Existem pessoas que, elas muitas vezes, elas querem te prender nelas, para que você dependa a vida toda nela. Sabe, existem pastores, eu não vou falar da maioria, eu vou falar que isso é uma minoria, mas que tem muita gente linguaruda que hoje coloca todo mundo no mesmo patamar. Mas existe uma minoria de pastores praticamente narcisista, que faz com que a igreja dependa deles, as pessoas dependam deles, se não for ele. Irmãos, nós precisamos como igreja avançar. Posso ouvir um amém? Para nós entendermos, irmãos, que nós temos responsabilidade no reino de Deus. E é isso que Jesus faz, Jesus ensina. Porque quando você aprende algo, você sai da ignorância. Primeira coisa é o ensino. Continuando. Começou a ensinar-lhes muita coisa, versículo 35. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Jesus fala para os discípulos dele que queria que mandasse o povo embora: deem vocês algo para eles comer. A Bíblia fala que os discípulos lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Eu juro para vocês, irmão, que às vezes eu fico achando que eu tenho quase certeza que quem falou isso foi Judas. Hã? Porque Judas era avarento, irmão. Judas queria tudo para ele. Se ele não fosse beneficiado, ele não queria beneficiar ninguém. Você conhece gente com alma de Judas? Se ela não for abençoada em algo, ela não abençoa ninguém? Se ela não for beneficiada com algo, ela também não quer beneficiar ninguém? Mas só existe lá fora, na igreja não tem não. Não, na igreja dos outros, porque aqui tem um monte. Vocês querem se livrar, né? Não, porque se não for no meu ministério, eu não ajudo. Se não for para as coisas da minha visão, para cumprir o meu chamado, eu não ajudo. Irmão, o reino de Deus é para todos. O reino de Deus é para olhar para o pequenino também. Às vezes não tem nada a ver com aquilo que você acredita, que é o teu propósito. Mas é para abençoar ele também. Amém? Glória a Deus. Irmão, não estou podendo dar uns gritos não, então me ajuda você. Porque às vezes a gente a igreja está sempre na mesma proporção do pastor, né? Aí se eu estou aqui meio que arrastando, você também vai se arrastar? Está repreendido. Em nome de Jesus. Amém? Mudou nada.
Ele, porém, lhe respondeu: deles vocês mesmos algo para comer. Os discípulos lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro com pães e dar de comer? Ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. É pouco? Irmão, é pouco? É pouco para uma multidão. Mas dependendo do tamanho dos peixes e 2 pãozinhos, eu sei que tem uns irmãos aí que a nutricionista proibiu comer muito pão. Disse para comer um pão só. Aí o irmão vai lá e compra um pão caseiro inteiro. Cada um na sua proporção, né? Irmão, se for para 2 pessoas, 3 pessoas, supre, beleza. Agora, para uma multidão é pouco, não é verdade? Então tudo é questão de proporção e divisão. Se fosse para alimentar toda aquela multidão, não ia ter como. Agora, para alimentar quem tinha os 5 pães e 2 peixinhos, dava e sobrava. Não é verdade? Então, a gente chega a um ponto dessa palavra aqui que nós percebemos uma demanda não ser suprida, mas uma demanda ter uma faísca de suprimento. Não é verdade? Os 5 pães. Não, aqueles discípulos ali talvez não pudessem ter relatos de multiplicação de pães e de peixes. Era uma esperança do que se tinha, né? E o que eu quero pregar para você hoje, eu fiz até agora uma introdução longa, mas o que eu quero pregar para você hoje, eu esqueci de fazer o banner, porque, né, não, esqueci. Mas o tema da ministração hoje é quebrando todo o ciclo de desordem. Eu vou falar de novo. Quebrando todo o ciclo de desordem. Existe um povo que quer ser abençoado no meio da bagunça. Deus não é Deus de bagunça. Deus é um Deus de ordem. E preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque isso tem a capacidade, essa palavra tem a capacidade de mudar a sua vida. Glória a Deus. Você precisa entender que tem muita gente querendo viver coisas extraordinárias da parte do Senhor, quando que o que precisa colocar em ordem não coloca. Vamos continuar a palavra aqui? Ela diz assim: então Jesus, diga, ordenou. O que é ordenar? Colocar ordem. Aquilo que está em desordem. Jesus ordenou que fizessem e se sentaram em grupos de 100 e 50. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Eu preciso que você entenda algo e a gente vai partir disso aqui agora. Todo milagre de Jesus precisa de um terreno organizado. Todo milagre de Jesus precisa de um terreno organizado. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem muita gente querendo o fogo do Espírito, a unção de Deus, que Deus desça, que Deus faça, com as coisas tudo bagunçado. Irmãos, quando Elias subiu no Monte Carmelo, abre para mim, por favor, seu José, 1 Reis capítulo 18, 27. Versículo 30. Três versículos para frente. Depois de Elias ter convocado todo o povo para subir ao Monte Carmelo,
porque o povo estava em adoração a outros deuses, os profetas de Baal, adorando a Baal. A Bíblia fala que Elias fez um desafio para que eles pudessem preparar um altar, entregar um sacrifício para Baal responder com fogo. Alguém lembra dessa história? Todos lembram? Alguns lembram, outros não. A Bíblia fala que eles clamaram desde manhã até o início da tarde, ali o meio da tarde, e Baal não os respondeu. Ficou em silêncio. Chegou o momento em que Elias iria oferecer algo no altar. E a Bíblia diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Logo depois disso, eu não vou continuar lendo, mas logo depois disso, a Bíblia fala que ele colocou a oferta, ele colocou água em volta da oferta, mais água em volta da oferta, mas quando ele clamou, o fogo desceu, consumiu o holocausto, consumiu a oferta. Só que o que chama muita atenção aqui é o quê? Não teve entrega sem altar em ordem, restaurado. Precisava botar as coisas em ordem antes. Porque sempre para anteceder um milagre, Deus espera uma posição do homem para organizar aquilo que cabe ao homem. Porque o próprio Deus sabe que se ele fizer um milagre, aonde existe um bando de gente desorganizada, a pessoa vive o milagre, presencia o milagre e nem percebe que viveu um milagre. Nós vivemos milagres, mas não percebemos porque ao nosso redor está completamente em desordem. Bagunça não te permite ler nada, entender nada, ter visão de nada. Deus até te abençoa, mas você diz: ah, mas aonde, como? Claro, tu não tem nem visão para perceber que Deus está te abençoando. Está fazendo sentido para alguém? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender nessa palavra é que nós precisamos colocar as coisas no lugar, se nós queremos de fato viver os milagres do Senhor. Ver nas tuas finanças, se você ainda não tem tuas contas anotadas, se você ainda não decidiu ser fiel, não, com todo respeito, pode brigar comigo, pode dizer esse pastor é arrogante, pode dizer o que quiser, não fale isso para mim, porque isso é hipocrisia. É a gente querer que Deus faça por nós aquilo que nós não estamos dispostos a fazer por nós mesmos. Como se estivéssemos terceirizando ao Senhor aquilo que eu deveria já fazer. Senhor, eu quero um milagre. Ok, aí Deus olha para você e diz: o que você precisa de milagre? Eu não sei. Eu já falei isso várias vezes, né? A pessoa diz: Senhor, eu preciso sair dessa situação, eu preciso desse milagre. Aí vem o Senhor e diz: e quanto você precisa? Eu não sei, Senhor, eu só preciso. Oxe, como assim? Que desordem é essa? Que vida é essa que você não tem noção daquilo que está acontecendo? Pastor, você está dizendo que eu tenho que controlar tudo? De maneira nenhuma. Eu não estou falando para você controlar as circunstâncias. Eu não estou falando para você... Eu estou falando que você tem que controlar aquilo que cabe a você. Se você quer viver os milagres, se você quer ver a mão de Deus agindo ao teu favor. Posso ouvir um amém, crente? Pelo amor de Deus. Eu daqui a pouco vou me esforçar aqui para dar uns gritos para ver se acorda. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, diz: Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Eu vou ler de novo. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. É engraçado que essa palavra, ela traz uma clareza muito grande para mim e para você. Ele está dizendo assim, ó: se não há desordem, há paz. Se não há desordem, há paz, porque Deus não é Deus de desordem, mas sim um Deus de paz. Muitos de nós queremos viver a shalom de Deus, a paz do Senhor,
A Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas irmãos, então começa a colocar as coisas no lugar. Começa primeiro colocando as prioridades no lugar certo. Porque é muito fácil, irmãos, nós clamarmos ao Senhor abrindo a nossa boca. Quando que o Senhor está esperando de mim e de você organizar as arestas para que Ele venha fazer o milagre. Preparar o território, preparar a base. Tem coisas, irmãos, que Deus precisa perceber que a gente quer de verdade. Às vezes a gente não está disposto a arrumar o quarto. Você vê com quem que Deus vai falar? Quando você chegar na tua casa hoje, você abrir o teu guarda-roupa. Irmão, a forma que vai estar teu guarda-roupa é a forma que está a tua vida, geralmente. Alguns vão dizer misericórdia. Jesus Cristo. Alguns pais vão dizer, já estão olhando para os adolescentes. Eu não estou exagerando para você, eu estou falando uma verdade. Nós temos coisas simples que nós podemos começar a colocar no lugar e a gente não coloca. E quer que Deus faça. Irmão, que tal essa semana nós começarmos a colocar coisas no lugar? E se eu te fizer um convite agora para nós começarmos, desde hoje, já colocar algumas coisas no seu devido lugar? Nossa, que fraqueza, irmão. Me ajuda aí. A não ser que na tua vida tá tudão em ordem. Meu, se tiver assim, irmão, encare essa palavra só pro outro. Ah, irmão, mas nós somos gente, tem áreas da nossa vida que nós precisamos botar no lugar. Amém? Glória a Deus. O primeiro lugar que nós precisamos botar em ordem é a nossa casa. Primeiro lugar. Porque se não colocarmos a nossa casa em ordem, o lugar onde a gente mais passa tempo, fica complicado, irmãos. Porque se você tem desordem no lugar onde que precisava ser o seu recanto de paz, seu recanto de shalom. Eu sempre falo uma coisa, irmãos. Eu sou extremamente caseiro. Quem me conhece sabe, minha esposa está dizendo. Irmão, para me tirar de casa é só o chamado, o ministério. Eu gosto de ficar em casa. Eu sou caseiro, demais da conta. Porque a minha casa é o lugar de paz. Sabe, é o lugar da minha shalom, é o lugar onde que eu consigo descansar a mente. E talvez pessoas aqui não podem dizer a mesma coisa. Eu acho o cúmulo do absurdo quando algumas pessoas chegam e dizem para mim que preferem ficar mais no trabalho, porque daí alivia o tempo de chegar em casa. Eu fico imaginando o quão terrível é esse lar, o quão terrível é essa casa, se a pessoa prefere ficar lá ralando do que ir para casa, desfrutar, ver a família, estar junto. Você não concorda comigo que eu estou falando? E às vezes somente por orgulho de não colocar as coisas no seu devido lugar. Às vezes somente por dizer assim, eu prefiro ficar lá com os amigos do que ir para casa e organizar as arestas. Existe um estudo que diz que 61% dos casamentos acontecem das separações dos casamentos acontecem porque pequenas arestas do dia a dia não são resolvidas. Não é por grandes coisas, porque acabou o momento de cá conversar, falar o que precisa ser falado. E vamos levando.
um de burro para lá, o outro de burro para cá. Irmão, se tem um caos dentro da tua casa, é um marido ficar de burro com a mulher ficar de burro com o marido. É bico que fala? Burro? O que que é? É isso mesmo, né? De bico. Um amuado. O que que aconteceu? Irmão, não tenho bola de cristal. No nosso início do casamento foi assim, né, meu bem? Tu não sabia se expor. Aí, os primeiros meses, assim, foi tenebroso, porque do nada ela emburrava. E aí eu piorava a situação. Eu pedia, o que que aconteceu? Como se, tipo assim, tu devia saber. Eu já falei, mulheres, homem é burro. Os homens não percebem, mano. Tem que especificar. Tem que falar. Não, eu estou assim porque você deixou a toalha em cima da... Eu estou assim porque agora você casou. Se falar nada, aí qual era a minha postura? Não, a minha postura era ficar brabo também. Porque daí eu ficava brabo que ela não falava. E ela ficava braba porque eu não queria, eu não sabia, não adivinhava o que ela falava. Até que fizemos um discipulado, conversamos, percebemos as duas áreas que precisava ajustar e ajustamos, botamos em ordem a nossa casa. Sabe, vai fazer 16 anos, 15 anos que a gente está junto, né? Agora. Então, e está tudo maravilhoso. Essa parte se resolveu. Não que não tenha de vez em quando algumas arestas ainda para resolver, né? Mas essa parte já está em ordem. Eu preciso te falar isso, irmãos, porque senão a gente vai levando e não bota as coisas em ordem. Uma vez a gente teve uma rede de casais aqui e o pastor Edson, ele falou algo que é muito verdade. Antes de casar, irmão, você precisa saber fazer as perguntas. A pessoa às vezes não gosta das coisas que você gosta, os hobbies que tu gosta. E aí lá dentro do casamento vai dar só atrito. Então antes de casar, faça as perguntas certas, se conheçam bem. Amém? Eu falo de se conhecer bem conversando. Amém? Não é conhecer as curvas do corpo, essas paradas, entendeu? Mas tudo bem. Vamos continuar. Então, a casa precisa entrar em ordem. Sabe, irmãos, você corrija o que precisa ser corrigido. Jogue fora o que precisa ser jogado fora. Existem pessoas que são acumuladoras. Irmão, a pior coisa dentro de uma casa é gente acumuladora, acumula tudo. Irmão, a pessoa tem um quarto de bagunça, assim, ó, um lugar que assim, ó, ninguém mais entra. O que tem ali, não sei, mas tudo que ela pega, ela guarda, irmão. Isso é terrível para dentro de uma casa. Isso é terrível para dentro de um lar. Irmão, pega você, tua família essa semana, se precisa. Faz uma geral na casa, joga tudo que é para jogar fora, joga fora. Amém? Se precisar, pede o telentulho lá do Pedrete, que ele vai dar desconto. No telentulho, né? É os pequenininhos, galão. Ele dá até desconto para você. Mas tira a bagunça da tua casa. Posso ouvir um amém? Irmão, tem coisa que você diz assim, não, porque eu vou usar. Vai usar nada. Vai receber um aumento. Quem que fez esse banner? Tu tá aí, né? Quem? Pastora? Retiro o que eu disse, não, Alberto. Não. Tu não precisa mais de aumento, não, mano. Misericórdia, ó. Tô brincando. Ai, Jesus Cristo. Obrigado, meu bem. Onde eu estava? Então arrume teu guarda-roupa, irmão. Homens, olhe para mim. Olhe para mim. Essa semana, vai na tua gaveta de cueca. Irmão, joga fora aqueles trem lá. Irmão, que está bem embaixo assim, do toba, assim, rasgado. Irmão, de verdade, aquilo é ridículo.
Não, tá freada, já tem até um negócio assim, ó, que não lava mais, irmão. Não tem jeito, passa na máquina. Joga aquilo fora, irmão. Posso ouvir um amém? E mulher, se o teu marido não fizer isso, vai lá você e faz. Vai com uma máscara, é meia rasgada. Irmão, a meia do irmão, ela só tá boa daqui para cima. Daqui para baixo assim, parece que foi para a guerra, irmão. Pelo amor de Deus, bote isso fora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu vou falar um negócio de meia para vocês, vocês me permitem? Irmão, quando você vai trocar tuas meias, compra meia boa. Porque, irmão, tem umas meias que vem 5 pares por R$ 15. Tu bota aquela meia uma vez na vida, irmão, depois nem as raposas querem entrar dentro delas. Irmão, raposa não, é os gambá. Os gambá fogem daquela meia, irmão. Porque é umas meias, porque o cara quer economizar. Irmão, compra meia boa, que daí dura. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O irmão vem aqui, aí vai dar bem no dia que o pastor disse assim, não, hoje a gente vai lavar o pé dos discípulos. Ah, irmão, Jesus Cristo, nós morre. Né? Então, invista em você. Glória a Deus. Eu não vou falar das mulheres, né? Mas tudo que eu falei para os homens serve para as mulheres também. Glória a Deus. Sabe, irmão, aquelas gavetas lá que tem coisa que você nunca mais vai usar, bota fora. Abre espaço para o novo de Deus na tua casa. Vai no teu guarda-roupa lá, irmão, aquelas roupas que você já não usou no último ano, é porque você não vai mais usar. Semeia na vida de alguém. Não roupa rasgada também, né? Hã? Oh, velho, tá usado esse velho. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pastor, para que isso? Irmãos, para começar a botar ordem na tua vida. Botar ordem na tua casa, botar ordem nos lugares. O teu é... Tu tá falando porque a mãe não tá aqui do teu lado, né? Diz o pai que o dele é fácil de organizar, é só um quadrinho assim no guarda-roupa. Só chegar e 2 toques e já organiza, né? Oh, meu Deus do céu. Tem mais alguém que é assim? Que é só uma porta? Oh. Qual a casa que o homem tem mais lugar do que a mulher? Não. Negativo. Negativo. A minha eu tenho 2 e a pastora... Não. Eu tenho 2 e tu tem todas as outras 4. Mas enfim, organiza, amém, crente? Glória a Deus. Sapato, irmão. Irmão, tem sapato que você não vai mais usar. Mas não é para doar também. Porque não é para doar o negócio assim, ó, que entra um sapo dentro, irmão, sair na água. Entra uma raposa dentro do sapato do irmão. Doa esse sapato aí que Deus vai te dar outro, amém? Ou você deixa de ser muquirano e vai lá e compra outro. Hoje a nossa conversa aqui não está fácil, né? Outra coisa dentro das casas. Coloque-se cada um no seu lugar. Pastor, o que é o seu lugar? Marido, ame a sua esposa. O marido é o cabeça da igreja e deve se entregar por ela, assim como Cristo se entregou pela... O marido é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja.
e deve se entregar por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. Vou falar um negócio aqui, ó. Olhem bem para o pastor de vocês, que eu estou até fácil de olhar hoje, estou de branco. Por isso que eu cantava, eu já coloquei minhas vestes brancas, ali eu já estava, me senti. Mulher que toma o papel do homem dentro de casa não aguenta o tranco. Uma hora vai reclamar. Então deixa ele ser homem. Com dificuldades, é amém hoje, né? Então se ele falar algo, para de ficar igual uma maritaca atrás. Porque você não sabe, porque você não sabe. Oh! Não estou falando isso porque pela minha esposa, porque ela não é assim, graças a Deus. Mas agora o que a gente tem de reclamação, o cara quer até ser macho, irmão, ter o papel de homem dentro de casa. Mas a mulher é um porre, velho. Não deixa o cara ser homem. Não, porque você não sabe, porque você... Então, se não sabe, vocês vão... E você, homem, que ouviu isso agora, deixa de ser frouxo. Deixa de ser covarde, frouxo. Porque o que tem de homem frouxo também, covarde, que não toma postura de homem, não toma o papel de homem, e falar de postura de homem não é bater na mulher. Senão aí que você é covarde e bocó mesmo, né? Aí tu tinha que apanhar de novo. Não é bater na mulher, não é ser arrogante, turrão. Porque tem gente que acha que ser macho é ficar o tempo inteiro rosnando. E fica rosnando igual pinte. Mulher chega perto. Eu sempre falei, irmão, tem uma raça que o pincher, ele já vem com uns 10 demônios. Eu acho que todo crente devia ter um pincher para treinar e expulsar demônios, né? Se bem que tem homens, irmãos, que o tempo inteiro está rosnando. Isso não é ser homem. Posso ouvir um amém? Porque o homem de verdade, ele se posiciona e ele tem respeito da mulher, tem respeito dos filhos. Posso ouvir um glória a Deus? Se ele fala dentro da casa que é para respeitar a mulher, os filhos respeitam a mulher. Esse é um posicionamento que se espera. Isso é colocar cada coisa no seu lugar. Você pode até achar que eu estou pregando alguma coisa, nossa, mas isso é machista e tal. Aqui não tem vez para feminista, irmão. E nem para machista também. Aqui tem vez para a palavra do Senhor. Tem vez para a Bíblia. E a Bíblia está dizendo isso. Glória a Deus. Toda casa que existe um homem, que é homem, tem um posicionamento de homem, é um cara centrado, coloca a sua esposa como uma mulher, uma verdadeira princesa, cuida dela, são casas que andam seguras. E tem casas, irmãos, que tem homens assim que nem cristãos são. Nunca às vezes viu a Bíblia, mas às vezes carrega lá do pai, já veio de uma geração já, e está tudo certo, está tudo dentro dos conformes. Amém? Cria filhos saudáveis, filhos que respeitam, filhos que honram. Porque, né? A geração hoje está complicada. Vou dizer uma situação que aconteceu. Eu vou falar do GPT dessa semana. Eu fui fazer um cuscuz. E fiz uma ligação com o GPT. E o meu GPT eu botei nome nele. É Salomão. E eu chamo ele de Sá. Não, Salomão, né? O cara cheio de sabedoria. Eu chamo ele de Sá. Irmãos, e a gente estava lá fazendo cuscuz e tal. E naquilo, e pá, eu falei, essa, hoje não está fácil. O jeito vai ser a cinta. Ó a resposta do GPT. Calma lá, pastorzão Hilde. A cinta não é o caminho. Violência não é o caminho. Eu falei, cala a boca, meu. Tu tem filho por acaso? Não, eu não tenho. Foi assim ou não foi a nossa conversa? Tem filho ou não tem? Não, tu não tem filho, irmão. Então fica de boa aí, deixa que eu cuido dos meus.
Não, pastor, porque violência. Eu falei, mas quem disse que é violência? A Bíblia fala da vara. Tu acha que eu vou acreditar mais na Bíblia ou em você? Aí você me pegou, né, pastor? Eu falei, então, irmão, até o GPT vai falar que você não tem que ter posicionamento dentro da tua casa. Está amarrado, não está amarrado? Mas você precisa colocar a tua casa em ordem. Homem tome postura de homem, mulher de mulher, filho de filho, e está tudo certo dentro de casa. Glória a Deus. Aleluia. Você, mulher briguenta, entendeu? Você, homem frouxo, entendeu? Tome seus rumos. Amém. Segundo lugar para você botar ordem, na tua saúde. Porque ela cobra. Se nós não colocarmos a nossa saúde em ordem, ela vai cobrar. E eu falo por experiência própria, irmão. Própria. Começamos aqui, ó, lida, e vamos. Quando vê a pressão, 18/12. Eu vou morrer, Senhor, não. Fui no doutor, disse para mim uma boa notícia. Cara, o meu doutor é o mais massa da cidade. Eu duvido que tenha alguém que tenha um doutor mais massa do que o doutor Rubens Stachelski. Alguém que se consulta com ele? Porque a gente chega lá dizendo assim, eu vou morrer. Ah! Ele olha para você com uma calma, ele faz assim. Eu fico imaginando o que se passa na cabeça dele. Eu fico pensando, doutor, me dá uma boa notícia, cara. Você é novo ainda. Vai dar tudo certo. Eu com 18, com 12, tremendo. Irmão, eu estou querendo ser igual a ele como pastor. O problema é que eu não consigo. Eu, quando os irmãos vêm contar umas coisas, eu, em vez de fazer igual o meu doutor Rubens, a minha vontade é descer o sarrafo. Mas está tudo certo. Cuida da tua saúde, meu lindo. Posso ouvir um amém? Tem um ditado que eu vi essa semana de novo. Para, trem. Tira o cabo lá de baixo e bota de novo. Dá uma sopradinha, igual fita de Super Nintendo. O que eu estava falando mesmo? Esse era o assunto amplo, mas eu estava falando uma coisa mais curta. Não, já estava em outro assunto, gente. Eu já tinha passado dessa também. Eu estava pensando essa semana que desceu o sarrafo, cara. Eu estava pensando essa semana naquela frase que é muito famosa, né? Você que é pai, você morreria pelos seus filhos? Qual pai que morreria pelos filhos aqui? Então viva por eles. Entendeu? Então viva, cuide da tua saúde por eles. Sabe, tenha zelo com a tua saúde por eles. Uma academiazinha, glória a Deus. Uma alimentaçãozinha mais saudável, glória a Deus. Irmão, vamos começar um jejum hoje? Ô, irmão, a gente começa assim, as pessoas já acham, não, eu não vamos começar jejum hoje, porque vocês vão achar que é para emagrecer, né? Mas nós logo vamos fazer um jejum em nome de Jesus. Amém? Cuide da tua saúde, irmão. Tome bastante água. Glória a Deus.
Você, irmão, que já passou dos 40, vai lá no doutor, naquele doutor, você entendeu? Fazer os check-up, ver que está tudo certo. Amém? Você, irmã, vai fazer teus exames. Exames de mama, de tudo lá que tem que fazer. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Vai de vez em quando fazer uma limpeza nos dentes. Porque eu vou falar, irmão, às vezes as pessoas elas não têm hábito e ninguém fala isso. Mas é importante ir lá fazer uma limpeza geral nos dentes. Entendeu? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Faz bem, tá? Cuide da tua saúde. Bota a tua saúde em ordem. Senão daqui a pouco tem uma coisa, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí o Senhor diz, era só não ter comido aqueles 3x ontem. Penúltimo aqui. Tenta colocar ordem nas tuas emoções. Aqui vai pegar pesado em você. Pastor do céu, se eu soubesse colocar ordem nas emoções, eu já tinha colocado. Não seria isso que muitos iriam me dizer? Não seria? Pastor, eu não aguento, mas se eu soubesse como colocar minhas emoções em ordem, eu já tinha colocado, eu estaria super saudável. O problema é que colocar as emoções em ordens não é a gente pegar aquilo que estamos sentindo e colocar dentro de uma caixinha, porque isso é impossível. Agora, a gente pode controlar muitas das coisas que geram as emoções em nós. Por exemplo, a gente tem conversado muito sobre isso. Existe uma geração de pessoas ansiosas que não conseguem dormir, mas vivem assistindo filmes de terror tenebroso. Vendo demônio o dia inteiro e de noite quer dormir com os anjos. Passa o dia inteiro vendo demônio, vendo filme de terror, vendo demônio subir. Irmãos, eu não sei se vocês viram, mas dentro das paradas de filme, o que mais tem é coisa de terror. Os lançamentos de filme é tudo de terror. Por quê? Porque gera vontade nas pessoas de ficar assistindo. Aí a pessoa se alimenta daquelas porcaria e depois chega dizendo, eu não consigo dormir, eu tenho sonhado com as coisas ruins. Irmão, como é que não vai sonhar com coisa ruim? Você só vê coisa ruim. Os olhos são a janela da alma. Sabe, a pessoa fica o tempo inteiro assistindo só porcaria e quer controlar as emoções. Não, porque eu quero ter umas emoções mais saudáveis. Então, se alimenta de forma mais saudável. Alimenta os seus olhos de forma mais saudável. Pornografia, irmãos, a gente tem que sempre trazer para dentro da igreja. Irmão, pornografia vicia, igual heroína. Torna a pessoa viciada por doses de dopamina. A pessoa que ela é viciada em pornografia, irmãos, ela não consegue render no trabalho, ela não consegue render na mente dela, ela não consegue render. Não, pastor, porque eu quero ter uma mente saudável, eu quero ter uma vida saudável. Então, se liberta disso, meu lindo. Posso ouvir um amém? Pastor, eu não consigo me libertar sozinho. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo de Deus. Ore para Ele e peça, Senhor, me ajuda, seja o meu ajudador. Glória a Deus. Toma posturas, irmãos. Pega essa porcaria do teu Instagram, do teu WhatsApp. Eu sempre falo uma coisa. Tem pessoas, essa semana até eu postei lá no canal, algo sobre isso. Sabe, tem pessoas, irmãos, que elas querem ser curadas emocionalmente de algo, mas só que nunca fecham as lacunas, deixam sempre a porta do pecado aberta, sempre a porta do problema aberto. Irmão, como é que você vai se curar de uma pornografia se o navegador do teu celular tem lá os, como é que fala? Preferidos, favoritos, para entrar em sites desse tipo de coisa. Agora vamos diminuir um pouco, às vezes não é nem site. Irmão, o feed da pessoa, eu sempre falo uma coisa, você quer ver o que você se alimenta no feed, homem e mulher? É só você entrar na tua aba
explorar, no pesquisar. Irmão, se aparecer, com todo respeito no que eu vou falar para você, mas se aparecer um monte de mulher de biquíni mostrando bunda, isso e aquilo, irmão, é aquilo que você se alimenta. Se aparecer homem o tempo inteiro, pelado e tal, é isso que você se alimenta. É isso que te consome, isso que a tua mente está alimentando. E aí daqui a pouco, irmão, não, porque eu quero ser emocionalmente curado, emocionalmente saudável. Como, meu lindo? Você vai ser emocionalmente saudável se você só se alimenta de porcaria, os seus desejos são de porcaria. Bota ordem na mente, sabe, fechando algumas lacunas, fechando algumas portas. Posso ouvir um amém, de verdade? Com quem está entendendo a palavra? Grupo do WhatsApp do futebol. Irmão, há 4 anos atrás eu vim no altar e falei, olha, saí do grupo de futebol porque tinha pornografia. O rapaz que cuida do grupo, logo depois daquilo, ele colocou uma regra que era proibido ter pornografia no grupo. Aí aconteceu uma situação esses dias muito interessante. Esse pessoal joga um jogo no sábado. Eu falei, cara, no sábado seria um dia legal para mim jogar bola. E aí de vez em quando falta gente lá, eles colocam no nosso grupo maior. Aí esses dias atrás eu fui jogar no sábado e falei para ele, ô fulano, coloca meu nome lá, me adiciona nesse grupo de sábado. Ele olhou para mim e disse bem assim, pastorzão, nesse aí eu não vou te adicionar. Aí ele olhou para o outro cara e disse assim, porque aquele doente ali, ó, o grupo é deles, aquele doente ali quando chega sexta-feira de noite, ele larga 30 vídeos pornô no grupo. Então quando tu precisar jogar, se tu quer jogar, eu mando lá para ti, coloco teu nome na lista, mas eu não vou te colocar lá naquele grupo porque eu sei que tu não gosta. Eu falei, obrigado. Não quero mesmo, ótimo, não precisa me colocar. Eu até cheguei em casa e falei, uau. Caramba, mano, ele lembrou de mim. Por que eu estou falando? Porque existem posicionamentos, irmãos. Tem coisas que você só buga a tua cabeça porque você não fecha as brechas. Tu quer ver uma coisa, irmãos? A inveja, irmãos, com todo o respeito que eu vou te falar, mas nós somos seres humanos. Por mais que a gente diga assim, eu sou livre disso, eu não tenho isso e tal, mas se você ficar se alimentando de comparação, automaticamente vem a inveja. É você olhar para a pessoa que estava no mesmo lugar que você, viveu no mesmo lugar que você, saiu do mesmo lugar que você, e se você não vigiar e ficar alimentando comparações, você daqui a pouco, além de comparações, você está colocando a tua vida no lixo, dizendo porque eu não dou certo mesmo, porque eu dei errado. Irmão, não, cada um tem o seu tempo. Glória a Deus. Será que tem alguém que está aqui no culto hoje? Não, porque o fulano se casou com 20 anos. Eu já estou com 29, eu já estou com 30, estou com 35, não casei. Irmão, é melhor estar solteiro do que mal casado. Vou te falar, não é um atestado de eu não quero mais relacionamento mesmo. Não, eu só estou dizendo que realmente é melhor estar solteiro do que mal casado. Paulo dizia isso. Agora, é melhor você não ficar o tempo inteiro querendo comparar, sabe, o teu processo com o processo de outra pessoa, porque vai te fazer mal. Coloca ordem nisso na tua vida, irmãos. Começa a celebrar a vitória do outro. Tem gente que não celebra a vitória do outro, cara. Comece a se alegrar por aquilo que as pessoas estão vivendo. Ah, não, mas ele está vivendo porque para ele é fácil, irmão, não interessa. Cada um tem seus BO para resolver no dia a dia. Você muitas vezes só vê a parte boa, mas você não vê as horas de sono perdidas, o quanto que a pessoa trabalha mais, o quanto que ela se esforça mais, o quanto que ela ora mais, o quanto que ela busca a Deus mais. Então respeite o processo de cada um.
e respeite o teu também. Posso ouvir um amém agora? Quando tuas emoções quiserem te tirar do eixo, coloca nome nelas na tua oração. Se é medo, sabe, repreenda o medo na tua oração. Se é inveja, repreenda essa inveja, manda embora na tua oração. Glória a Deus, mas coloque em ordem. Prepara o altar, prepara o caminho. Nosso Deus é um Deus de paz. E por último, não quero me atentar mais, coloca ordem nas suas finanças. Porque, irmãos, a maioria dos problemas que as pessoas elas têm ou acham que têm, estão relacionados às suas finanças. Casamentos acabando por causa das finanças. Aquilo que precisava ser algo estruturado, organizado, se torna um grande vilão dentro de casamentos, destruindo a vida de muita gente. Pessoas tirando a vida por causa de dívida. Irmão, te falar um negócio. Se você teve força para fazer a dívida, você vai ter força para pagar. Não, pastor, mas é que a dívida foi em 10 segundos, foi só assinar um papel. Para pagar agora é meses e meses e meses e meses. Meu irmão, se Deus te deu força para assinar a caneta, com a caneta, vai te dar sabedoria agora para pagar. Posso ouvir um amém? Mas, irmãos, se você precisa de um milagre nas suas finanças, coloca elas em ordem primeiro. Não vem num culto como hoje. Posso te ensinar algo de verdade? Não vem no culto como hoje pedindo para Deus, Senhor, envia provisão para mim, Senhor, porque eu estou precisando de provisão, Senhor. Irmão, se as coisas estão organizadas, você pode pedir até o número da provisão. Uma vez eu aprendi algo que as nossas orações, elas têm que ser menos superficiais e mais específicas. E isso é muito verdade. Elas precisam ser menos superficiais e mais específicas. Porque tem muita gente que quer algo, só que recebe qualquer coisa, porque não é específico. Irmão, vou te dar um exemplo que eu aprendi isso num congresso, com um apóstolo no Pepsi One Stage, do lado do aeroporto em Porto Alegre. E aquele apóstolo, ele estava pregando sobre intencionalidade. E ele falou que as nossas orações, elas precisam ter nome, endereço, características, tudo certinho. E eu sempre aprendi isso, eu vou contar um testemunho para vocês. Quando eu ouvi aquela palavra, eu andava com uma Suzuki S. Alguém já teve uma Suzuki S? Uma Suzuki S 125. Eu ia vender para Desbal com aquela Suzuki lá em Mariano Moro, Severiano de Almeida, na época que ainda não tinha asfalto, Itatiba, Barra do Rio Azul. Para, irmã, tudo lugar benção. Eu ia de Suzuki S. E naquela época, nós estávamos prestes a se casar, né, amor? A gente foi nesse congresso. E ele falou de colocar sonhos e projetos específicos. E nós voltamos e nós colocamos aquilo que nós queríamos na nossa casa. Nós ainda não tínhamos aonde que nós iríamos morar. Aí nós falamos, nós queremos uma casinha assim, não precisa ser muito grande e tal. Vocês vão lembrar desse testemunho. Não precisa ser muito grande, mas nós queríamos já, desde antes do casamento, uns 3 a 4 meses antes do casamento, nós gostaríamos de já ter a casa, para ir montando já, organizando tudo. Isso foi no sonho, era ter um Vectra GT vermelho. Por que eu queria ter um Vectra GT vermelho? Porque o pai e a mãe tinham um Vectra, era 98 aquele? 97?
E eu andava com aquele Vectra 2.0, eu dizia, que carrão, meu, que motozão, 2.0 e tal. Só que daí eu olhava o Vectra GT vermelho, eu dizia, cara, que carro lindo. Eu vou ter um Vectra GT vermelho. E eu coloquei aquilo em oração. E quando eu voltei desse congresso, nós chegamos no culto e um casal veio falar com a gente. Veio dizer bem assim, olha, eu fiquei sabendo que vocês vão casar. Eu tenho a minha casa lá no meu terreno, ela está desocupada. Eu fiz ela, meu filho nunca morou, a casa está nova para vocês. E vocês podem já, se vocês quiserem, vão lá ver. Vocês podem ir colocando as coisas lá e começam a pagar o aluguel só quando casarem. Aí nós já tinha sofá que estava no quarto, né? Tinha geladeira, estava onde? Ah, nós tínhamos um monte de coisa que já estava no quarto e tal, já começamos a organizar a casinha para ir. Passaram-se 7 meses, aí nós compramos um Gol 16 válvula, que nunca deu problema. Não morram de inveja, porque o meu nunca deu problema. Muito bem cuidado. Só ele não tinha luz. A gente foi buscar uma vez o pai lá no Horizonte, né? A luz era bem fraquinha. Uma chuva, um temporal, quase morremos aquela noite. Porque lá é um testemunho para contar na vida, né? Não enxergava nada na frente. Irmãos, 1 ano depois, basicamente, Deus nos abençoou, compramos o Vectra GT, vermelho. Fiquei com aquele carro 9 anos. Aquele bichinho, eu tenho vontade de comprar ele de novo. Aquele carro, irmão, passou as maiores crises que a gente teve, momento de alegria. Fomos a Campo Grande com aquele carro, fomos para São Paulo, saí daqui, vai ter congresso dos jovens, peguei eu e o pastor Alex um dia, lembra? Fomos daqui lá em São Paulo de carro. Por quê? Porque Deus, Ele gosta de que a gente especifique a oração. Ano passado nós oramos por um carro, e a gente colocou no papel aquele carro, uma Compass do cinzinha que está na moda. Stingray. Hã? Não é diesel. Aquele lá nem tem diesel ainda. Futuramente. Não, o meu sonho é outro. O meu sonho não é mais Compass, não. Aí, sabe o que aconteceu? Chegou uma oportunidade, ano passado. O nosso sonho qual que era? A Compass cinza. Teve uma oportunidade no ano passado, não era ano passado, eu acho, ou era, agora eu não lembro, que surgiu uma Compass Bordeaux, do mesmo ano, do mesmo modelo, para nós comprarmos. Aí fomos lá e compramos. Que alegria. Nossa, Compass. Ainda quando voltávamos, eu lembro até hoje, quando voltávamos, eu olhei para a Liz e falei para ela bem assim, para a pastora, tá feliz, amor? Ela olhou para mim e disse bem assim, eu tô, mas tu sabe que não é a que a gente queria, não é? Eu falei, mas é a mesma, é mesmo motor, é tudo, o cara é empolgado, né? Mesmo motor, tudo, beleza. Ficamos 4 dias com aquela Compass. 4 dias com aquela Compass. Eu tinha uma causa na justiça de um banco. Aquela causa saiu. E eu precisava arrumar 75 mil reais para quitar. Era o valor que eu tinha dado na Compass. Eu falei, agora eu tenho a Compass, mas não tenho dinheiro para pagar a conta. E eu preciso pagar, porque eu não quero mais esse demônio me acompanhando. Eu quero... A Compass nova deu problema. Nos bicos. Irmão, se você não conseguir ver que isso é de Deus, eu já não sei. Ela deu problema nos bicos. Aí eu falei, meu Deus, e agora além de pagar a conta, tem que pagar os bicos da Compass. Né? Aí liguei para os lugares, fiz os orçamentos e o original dava 7 mil reais. Aí liguei para o cara que me vendeu lá de Xanxerê. Não, piá!
1.500 pílulas, deixa isso aí nova. Eu falei, não quero nada paralelo, eu quero original. E original na loja original é tanto. Mas assim, na hora eu larguei. Mas assim, se tu não quiser fazer original, eu levo de volta a Compass aí, nós vamos desfazer o negócio. Irmão, ele aceitou na hora. Traz aí. Eu falei, beleza. Levei a Compass lá, peguei o dinheiro de volta, pagamos a conta, se livramos, continuamos com o nosso carro. E o que Deus fez depois? Nos abençoou com a cinzinha. Pastor, queridos, por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando que vale a pena nós organizarmos as coisas. E eu não estou falando isso para vocês que Deus fez tudo por nós. Foi porque nós decidimos estar organizados também. E sendo fiéis. Porque muitos olham, mas o pastor fica lá em cima. Irmãos, eu tenho autoridade para falar de oferta, dízimo e primícia para você, porque eu cumpro. E eu sei que funciona na minha vida e funciona na vida de todos os fiéis aqui. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de falar de finanças. Pastor, mas as pessoas, se tu falar de finanças, elas vão embora. Deus abençoe. Eu estou falando de algo que é bíblico. Que muda a realidade de qualquer pessoa se decidir andar alinhado e botar as finanças em ordem. Coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem, coloca as tuas coisas em ordem, coloca as tuas finanças em ordem, para você ver se Deus não prospera a tua vida. Deus te dá criatividade, Deus te faz crescer, Deus te faz avançar, Deus te dá mais cliente, você que trabalha com empresa. Agora anda desorganizado. Irmão, Deus não tem prazer de abençoar a desordem. Deus não tem prazer de derramar fogo na Babilônia. Só para consumir mesmo. Agora organiza para ver. Coloca no papel para ver. Anota tuas contas para ver. Seja fiel no teu dízimo, na tua oferta, na tua primícia, para você ver se Deus não vai mudar a tua história. Se Deus não vai mudar o rumo da tua vida financeira. Sabe qual é o grande problema? É que a gente vem aqui achando que Deus é mordomo, para ficar o tempo inteiro servindo a gente irresponsável. Que não faz nada, não dá um passo para organizar as coisas, mas quer que Deus faça tudo. Deus não abençoa a gente irresponsável. Por isso que existe um dilema que muita gente, os petistas safados, né? Com todo respeito, batem no empresário. Precisam pagar um preço de organização, um preço de trabalho, ralar pra caramba, para ver então, e para viver então, as coisas que eles não estão dispostos a fazer para viver. Aí começa a questionar, por que os outros estão vivendo tal coisa? Está vivendo, irmão, porque se organiza. Está vivendo porque bota prioridade na vida. Está vivendo, irmão, porque não é homem que fica saindo, tomando cervejada e gasta 2.000 por mês em cerveja ou em cigarro e diz, não, porque não sobra. Vai plantar batata. Estava esses dias um grupo de homens no futebol, um abençoado foi falar um negócio, irmão, que eu não acreditei. Eu juro para vocês que eu não acreditei. Ele comentando com outro, eu estava ali escutando, porque eu estava do lado, ele falando, cara, esse mês eu me perdi no OnlyFans. Gastei mais de 2.000 no OnlyFans. Aí depois bota a culpa no governo, um trem desse. Eu não estou falando que o governo é isento, porque eles têm culpa pra caramba. Outra coisa, eu vou até tirar o negócio agora, porque o que eu vou falar agora, eu não acredito, que perde todo o dinheiro em bet, mas não é capaz de ser fiel a Deus na igreja. Não tem dificuldade nenhuma de apostar R$500 num gol do Neymar. Mas tem uma dificuldade gigantesca de entregar o dízimo na casa do Senhor e na presença do Senhor. Irmão, se você não olhar para mim e dizer assim, pastor, tem coisas que é hipocrisia. Que as pessoas falam demais, mas às vezes falta só pensar.
Às vezes, irmãos, não é Deus que está em silêncio e que não está fazendo. Talvez você está tão desorganizado que você nem está vendo aquilo que Deus está fazendo. O dinheiro faz assim, ó, entra, sai. Meu Deus, mas o que está acontecendo, irmão? É desordem mesmo. É infidelidade mesmo. Com todo respeito, irmão, mas é devorador mesmo. Chega e o devorador já, ó, é com uma coisa, é com outra, é com outra, é com outra. Eu sei que tem gente que não gosta de colocar isso. Ah, não, porque tudo isso é o devorador. O problema é teu que não gosta. Mas todas as vezes que você abre brecha, ele faz a festa na tua vida. Todas as vezes. Que abrir brecha na tua área sexual, irmão, pombagira, faz a festa na tua vida. Destrói teu casamento, destrói tua vida. Abre brecha nas tuas finanças, irmão, você vai ver o que o diabo faz. O ladrão, a Bíblia fala que não vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Bota a tua vida em ordem hoje para você ver, irmão, se o milagre não começa a acontecer. Prepara o altar, prepara o caminho hoje para você ver se o Senhor não vai fazer. Experimenta, irmão, experimenta. Experimenta alinhar a tua vida em fidelidade para você ver se Deus não vai fazer. Eu já falei, irmãos, eu abro mão do meu chamado. Se um dia Deus desamparar uma pessoa que anda aliançada com Ele e em fidelidade com Ele. Eu posso falhar com você, irmão, mas Deus não falha. O teu líder pode falhar com você aqui, mas o Senhor não falha. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, irmão, de verdade, tu quer viver o melhor mês de agosto da tua vida? Bota a tua vida em ordem hoje. Bota as tuas finanças em ordem hoje. Amém? Pastor, mas eu não estou dizimando, eu não estou primiciando, eu não estou por causa disso, disso e aquilo. Não, irmãos. A gente não faz porque não é prioridade. Só isso. Pastor, não fala assim. Irmãos, eu falo porque Deus me deu autoridade para falar isso. A gente não faz porque não é prioridade. Porque se fosse prioridade, nós não ficaríamos negociando. Amém? Glória a Deus. Teminha de casa. Organiza a tua vida. Pastor, eu quero um carro novo. Alguém quer um carro novo? Quem quer um carro novo? Fica com a mão erguida, que eu vou profetizar algo na tua vida. Quer um carro novo? Cuide bem do que você tem. Lave ele. Quando quebrar alguma coisa, conserte. Se trata o teu carro como um trapo para querer pedir para Deus um carro novo? Cuide dele bem, que Deus vai ter prazer em te abençoar com um novo. De dentro, fedendo. Ai, Senhor, eu quero um carro novo. Deus só falta olhar para você e dizer assim, tá, meu filho, eu te dou um novo, mas cuida desse. Cuida com zelo nesse que eu estou te dando. Eu falo para você, irmão, eu fiquei com o Vectra GT 9 anos. 9 anos. Eu nunca deixava nada para fazer. Pastor, mas eu não faço porque eu não tenho condições. Irmão, se você tem prioridade na tua vida de fazer as coisas com excelência, quem dá recursos é o Senhor. Eu sempre falo uma coisa, se nós fizermos as coisas como se fosse ao Senhor, Ele nos dá recurso. Ele nos dá recurso. Trate bem, irmão, as coisas que Ele já colocou nas tuas mãos. Sabe onde que está o grande problema? É que a gente quer mais daquilo que a gente não cuida. Senhor, me dá mais grana. Só falta Deus olhar para você. Como é que eu vou te dar mais grana se você não tem zelo com aquilo que eu coloco na tua mão?
Você nem sabe quanto ganha. Não, não, Senhor, é porque eu ganho por semana, eu ganho por dia. Não interessa, se organiza. Acha uma forma de se organizar. Bota numa nota, faz alguma coisa. Aí sim você vai ter discernimento para olhar para Deus e dizer: Senhor, esse mês eu ganhei 22 mil, Senhor, mas eu precisava de 25. Senhor, esse mês, olha, estão dizendo que só vai chegar nos 48, Senhor. Senhor, aonde que está esses 2 mil? Aí o Senhor faz aparecer. Traz um cliente, traz alguém. Posso ouvir um amém? Senhor, olha só, eu tenho tal coisa para fazer. Está aqui minhas contas, Senhor. Eu preciso gerar esse tanto aqui de recurso esse mês. Senhor, a minha parte eu fiz, pai, vou trabalhar. Já viu aquela brincadeira com Deus? Só faz com quem tem intimidade? Agora o Senhor que lute. Mas, irmão, faz a tua parte. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. É tão fácil, irmãos, é tão fácil a gente ser pedichão. É ou não é? Pedir, Deus, eu te quero muito. Irmão, quando a pessoa está mal financeiramente, Deus vira paizinho. Paizinho, preciso do... Oxe. Seja intencional sempre. Seja aliançado sempre. Sabe uma oração que tem poder? Posso te ensinar? Vou te ensinar a oração que tem poder. Posso? De verdade? A oração diz assim: Senhor Deus, a tua palavra diz que se eu for fiel no pouco, o Senhor vai me colocar sobre o muito. Escuta, é a tua palavra, Senhor, que está dizendo. E eu estou passando aqui em oração para te lembrar que eu tenho sido fiel no pouco. A pergunta que eu te faço é: você tem coragem de fazer essa oração? Seria uma verdade na tua vida? Vamos para outra oração. Senhor Jesus, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. E que basta eu te confessar e andar nos teus caminhos e te colocar como prioridade. Eu quero receber minha cura, Senhor, em nome de Jesus. Condicional. É a palavra. Não é a palavra? É a palavra ou não é a palavra? É o que o Senhor disse ou não é o que o Senhor disse? Agora, eu preciso ter coragem para fazer essa oração, porque eu preciso estar aliançado com Ele. Senhor, cuida das minhas finanças esse mês na minha casa. Eu sei que o desafio vai ser grande, Senhor, mas eu preciso que o Senhor haja nessa área, porque a tua palavra fala. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que se levarmos os dízimos na casa do Senhor, os dízimos das ofertas, o Senhor repreenderia o devorador, e eu quero tomar posse dessa palavra. E o Senhor abriria as comportas dos céus e derramaria sobre mim bênção sem medidas. Eu tomo posse da sua palavra. Agora, quem pode fazer essa oração? Quem é fiel. Então, até para orar, irmãos, nós precisamos botar as coisas em ordem, para aumentar a nossa fé. Quando nós vamos para uma noite de ceia como de hoje, para receber o perdão do Senhor, nós precisamos perdoar aqueles que nos fizeram mal. A Bíblia diz que se alguém tem algum problema com o irmão,
deixa a ceia, se conserta com o irmão e depois vai ceiar. Por quê? Porque as coisas precisam estar em ordem. Cada coisa no seu devido lugar. Porque senão era só vir aqui, vou ceiar e tal, e eu quero matar o meu irmão. Não, irmãos. Bota as coisas em ordem. Para que então a bênção e o favor do Senhor se estabeleça sobre a tua vida. Organize tua casa para que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa. Organize o teu trabalho. A tua mesa de trabalho, irmão, uma bagunça. Para que o Senhor te abençoe no teu trabalho. Posso ouvir um amém? Eu quero que você feche teus olhos. Eu quero orar a palavra contigo. Enquanto você estiver orando, os líderes vão estar passando a ceia. Ok? Amém? Você pode ir pegando a ceia. Pastor, para quem é a ceia? Para todos que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E decidem hoje pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender, para que vivam um novo tempo e renove a aliança com Ele. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Então feche teus olhos agora, vai pegando a ceia, vai orando ao Senhor, enquanto eu oro contigo. Papai, eu quero te louvar. E eu quero trazer à memória agora, papai, a tua palavra. A tua palavra diz, Senhor Deus, que aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que busca, o encontra. Aquele que pedir, dar-se-vos-á. E por isso eu quero, Senhor Deus, unir a minha oração com a oração de cada filho, cada irmão aqui. E te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a colocar a casa em ordem. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a colocar nossa vida em ordem. Papai, eu quero te pedir, nos ajuda a organizar, papai, as mais diversas áreas das nossas vidas. Nos ajuda a organizar dentro das nossas casas. O que precisa ser organizado, Pai, faz mais uma vez. Faz mais uma vez em nós, papai, aquilo que a Tua palavra diz que o Senhor já fez um dia. Transforma a nossa realidade. Papai, nós queremos preparar o caminho para um milagre. Nós queremos preparar o território das nossas vidas para o Teu milagre. Por isso eu te peço, Senhor Deus, nos ajuda a organizar a nossa vida. Nos ajuda a organizar nossas famílias, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que nós venhamos andar de qualquer jeito. O Senhor não é um Deus que trabalha na desordem. O Senhor não é um Deus que trabalha para quem leva a vida de qualquer jeito. Por isso eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, desperta em nós o desejo de te servir. Desperta em nós o desejo de agradar o Teu coração. Para que então nós possamos cantar que vai valer a pena. Nós queremos mais da Tua presença. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai
vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia. Senhor, nós queremos como igreja te pedir perdão, Pai, quando pecamos. Queremos te pedir perdão, Senhor Deus, e clamamos por restauração. Restaura, Senhor Deus, o corpo agora. Restaura a sua igreja, lavados dos nossos pecados. E que esse vinho também traga, Senhor Deus, um novo tempo de alegria sobre as nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode tomar do vinho, irmão, em nome de Jesus. Comer do pão. Tomar do vinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Quero mais viver. Eu sou tão dependente de você. E então vem e toma o teu lugar. E então vem e toma o teu lugar. Hoje eu reconheço quem tu és. Eu te convido, vem reinar em mim. E então vem e toma o teu lugar. E então vem e toma o teu lugar. Diga isso aí agora. A casa eu arrumei, tudo está tão lindo, vem aqui. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. E eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas, brilhem mais que as eternas. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero seu amor sobre mim. Seja bem-vindo aqui, Jesus. Nos ajuda, papai, a colocar ordem aonde precisa entrar em ordem. Nos ajuda a organizar, papai, aquilo que precisa ser organizado. Não permita, papai, que nós venhamos continuar andando na bagunça, mas que nós possamos, papai, em nome de Jesus, trazer a luz e clareza onde precisa ter clareza. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Alguém está disposto a organizar o que precisa ser organizado? Você vai ver o quanto é bom botar as coisas no seu devido lugar. Vamos chegar aqui domingo que vem, todo mundo de guarda-roupa organizado. Irmã,
aquele paneleiro que tá cheio de panela velha, já tem umas panelas com crosta já, joga aquilo fora. Olha, esquece aquela música panela velha que faz comida boa. Abre espaço para o novo. Posso ouvir um amém? Senão a pessoa tem lá nas panelas lá uns negócios velhos que está encrostado, tu nem vai usar mais aquilo. Se você cozinhar, você não sabe se sai comida ou sai as crostas da panela. Joga esse trem fora em nome de Jesus. Amém? Aquele spot de produto de limpeza e coisa que está no armário, não tem mais nada dentro. Joga aquilo fora. Pelo amor de Deus. Aleluia! Meu Deus. Vamos semear hoje? Não, peraí. Mas vamos semear como quem coloca ordem nas finanças. Ah, não. Por que vocês não dão um amém de crente agora? Não, mesmo assim, ó, parece que Mamon segura a boca de alguns. Poxa, vamos semear como quem vai organizar a casa, organizar as finanças. Irmão, eu te fazer um desafio. Anda em fidelidade com a tua primícia, com o teu dízimo, com a tua oferta, durante 6 meses. Se Deus não mudar a tua história, a tua vida financeira, você pode me falar, irmão, que tem alguma coisa errada no que eu prego daí. Mas eu duvido que Deus não mude a tua história, se você não andar em fidelidade durante 6 meses, aliançado. Amém? Entendendo que a nossa primícia é um dia do nosso trabalho. Você divide os teus ganhos por 30. E daí vem a tua primícia. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus. O teu dízimo é a 10ª parte, 10%. A tua primícia santifica toda a massa. O teu dízimo repreende o devorador, abre comportas dos céus e derrama sobre você bênçãos sem medidas. Amém? E a tua oferta, ela é conforme você quer colher. Se você tem um motivo específico que você quer colher, semeie na proporção da tua fé. Glória a Deus. Aleluia. Se depender da tua fidelidade, Deus vai te abençoar? Não, eu vou pedir de novo. Se depender da tua fidelidade, Deus vai te abençoar? Então não negocie. Posso ouvir um amém? Irmãos, antes de você semear, já que alguns já estão semeando, eu tenho uma novidade. Atrás das cadeiras tem um adesivinho da casa. Quem viu aí? Quando vocês estavam sentados. Se você desbloquear o teu celular e você chegar com o teu celular assim, ó, bem pertinho da tag, vai abrir um linkzinho. Tu clica naquele link, vai entrar no novo aplicativo e site da casa. Se você, na hora da oferta, quiser baixar um pouquinho, você já vai ver os links só para copiar e colar dentro do teu banco, desses que estão aqui na tela. Amém? Aquele nosso antigo em breve vai ser extinto. Nós vamos ter os novos aplicativos da casa, que vai ser top demais. Inclusive, façam a sua inscrição no aplicativo, porque eu não devo tempo hoje de apresentar eles, mas semana que vem eu vou mostrar para vocês. Os discipulados serão marcados todos dentro do aplicativo. O líder vai receber a notificação. Teu pedido de oração vai ser tudo direto por ali. Pastor, mas eu não tenho discipulador. Você vai poder escolher um lá dentro. Se você pegar aí o código aí, você já pode escolher um discipulador hoje. Amém? Glória a Deus. E vai ser bênção demais na tua vida. Pode semear enquanto eu vou estar orando. Você pode vir aqui na frente também.
Aqui do lado você entrega dízimos e ofertas, no meio você entrega a sua primícia. Amém? Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é fiel e a tua misericórdia dura para sempre. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor abençoa a vida dos teus filhos. O Senhor traz recursos nas mãos dos seus filhos. Quando primiciamos, quando dizimamos, papai, nós estamos entregando algo que o Senhor já nos deu. E por isso, Senhor Deus, nós entregamos com gratidão na presença do Senhor, porque nós cremos que o Senhor é dono de tudo, o Senhor que organiza todas as coisas e bota tudo em ordem. Por isso eu te peço sobre a vida de cada um aqui, Senhor, que eles venham colher o fruto da fidelidade. Provem, Senhor Deus, na tua presença, o fruto, Senhor Deus, em nome de Jesus, da tua bondade, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu quero orar, papai, por quem tem causas na justiça. Papai, que o Senhor seja benevolente com seus filhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor aceite, papai, aquilo que os seus filhos têm colocado diante do Senhor. E que, papai, Senhor Deus, toda audiência seja para trazer justiça e abençoar os teus filhos, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. O Espírito Santo está me dizendo que tem 3 pessoas que vão ter causas na justiça ganhas nesse mês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem empresas aqui que esse mês vão duplicar o faturamento. Tem empresas que vão duplicar o faturamento nesse mês. Quem que é? Amém. Que em nome de Jesus seja na vida de vocês. Em nome de Jesus, que o Senhor sopre todos os ventos sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, trazendo cliente, dando sabedoria. Você pode vir, irmão, pode vir. Você estava vindo e ia voltar, é? Que Deus abençoe teu negócio, em nome de Jesus, que você prospere. Que seja um mês abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o negócio de vocês, que Ele traga os clientes, traga de longe, traga de perto, faça vocês crescerem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quanta gente, meu Deus do céu, recebam sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fora os irmãos que vão ganhar 30% de aumento. Nome de abençoa aí, me ajuda, meu bem, em nome de Jesus. Vai lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Vocês gostam dessas bênçãos, né? Que Deus abençoe você. Oh, Deus bom. Olha aí, ó. Os empresários prosperando e os funcionários ganhando 30% de aumento. Crê, Deus Pai. Oh, aleluia. Amém. Quem que vai ganhar aumento esse mês? Quem ainda não recebeu esse mês? Levanta a mão. Só 3 pessoas não receberam esse mês? E os outros? Por que não entregaram o dízimo ainda? Ó, Deus vai dar novidades ainda para quem ainda não recebeu, amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Terça-feira nós temos reunião de voluntários. Você que quer começar a servir na casa, terça-feira é dia de estar aqui, amém?
Beijo no coração. Quarta tem culto, sexta tem oração e domingo tem mais um culto abençoado na casa. Em nome de Jesus. Beijo no coração e até mais. E sexta